Olá! Boas-vindas ao Concurseja! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, mexe com a vida de todo mundo, né? Seja empregado, seja empregador, vamos falar da jornada de trabalho. Oi, é isso mesmo. Um tema central no direito do trabalho, sem dúvida. Fundamental, né? Afinal, define quanto do nosso tempo a gente dedica ao trabalho, como isso é controlado, é a base de muita coisa. Exato. E as regras estão aí na nossa Constituição Federal de 88, na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas, assim, a interpretação disso nos tribunais, a doutrina, está sempre evoluindo, sempre tem debate. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente desvendar esse instituto, entender o conceito, os limites, as várias exceções, as modalidades que existem, os intervalos que são obrigatórios, enfim, tentar deixar tudo mais claro para quem está começando a estudar ou precisa lidar com isso no dia a dia. Vamos nessa? Vamos lá, com certeza. É um assunto denso, mas essencial. Para começar do começo, então, o que a lei considera exatamente como jornada de trabalho? É só o tempo que a pessoa está lá trabalhando ativamente, produzindo? Olha, essa é uma dúvida comum, mas não é bem assim. O conceito-chave que está lá no artigo 4º da CLT é o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador. Ah, tempo à disposição. Explica melhor isso. Significa que não conta só o período em que a pessoa está, digamos, com a mão na massa. Inclui também o tempo em que ela está aguardando ordens ou executando ordens, mesmo que não esteja produzindo algo concreto naquele exato momento. Entendi. Então, se eu tô lá na empresa esperando o meu chefe me passar uma tarefa, esse tempo já está contando como jornada? Em regra, sim. Se você está sob as ordens da empresa, à disposição dela, esse tempo é considerado parte da jornada. Pensa, por exemplo, no tempo gasto para trocar um uniforme que a empresa exige que seja trocado lá dentro. A jurisprudência majoritária entende que isso conta como tempo à disposição. Certo. Não é só o pegar no pesado, mas todo o período sob controle e sob as ordens da empresa. E qual é o limite padrão dessa jornada no Brasil? Aquele número que todo mundo ouve falar. Esse limite está lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13. É a regra geral. Duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 por dia, 44 por semana, essa é a base de tudo. Mas a gente sabe que a realidade de muitas profissões e empresas é diferente. A própria lei já permite flexibilizar isso, né? Sim, a própria Constituição já abre essa porta. Ela permite, por exemplo, a compensação de horários e até a redução da jornada. Mas tem uma condição importante. Geralmente isso precisa ser feito por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, com a participação do sindicato da categoria, negociando com a empresa ou o sindicato patronal. Exatamente. A negociação coletiva é fundamental para muitas dessas adaptações. E a CLT, ali entre os artigos 58 e 65 mais ou menos, detalha essas regras e outras possibilidades. E claro, a reforma trabalhista de 2017 também trouxe mais flexibilidade para a negociação, inclusive individual em alguns casos específicos. Antes de entrar nessas flexibilizações, quais seriam as características principais desse direito, da jornada de trabalho? O que define ele? Boa pergunta. Primeiro, é um direito social fundamental e, em regra, é irrenunciável pelo empregado sozinho. Ele não pode simplesmente abrir mão do limite de jornada num contrato individual comum. A negociação para alterar as condições, para melhor ou dentro dos limites da lei, geralmente passa pelo coletivo. Entendi. Não posso assinar um papel dizendo: trabalho 12 horas por dia sem hora extra. Não, isso seria inválido, violaria a norma de ordem pública. Segundo, o controle da jornada, saber quem trabalhou quanto tempo, é uma prerrogativa, um poder-dever do empregador. Ele precisa controlar para poder pagar corretamente, inclusive as horas extras, se houver. Faz sentido. E a terceira? A terceira característica é essa flexibilidade que já a gente mencionou. A legislação, especialmente depois da reforma de 2017, aumentou as possibilidades de se pactuar jornadas diferentes do padrão 844, como a jornada 12 por 36, o banco de horas por acordo individual. Certo. Falando em jornadas diferentes, tem uma que sempre gera dúvida: o turno ininterrupto de revezamento. O que caracteriza isso? Ah, esse é um clássico. O turno ininterrupto de revezamento acontece quando a empresa funciona sem parar.
24 horas por dia, 7 dias por semana. E os trabalhadores se revezam cobrindo todos os horários, manhã, tarde, noite, madrugada, inclusive nos fins de semana. A característica principal é essa alternância constante de turnos. E qual a regra para quem trabalha assim? A jornada é a mesma? Não. Justamente por ser uma condição mais desgastante, a Constituição, no artigo 7º, inciso 14, estabelece uma jornada reduzida para esses casos. 6 horas diárias e 36 horas semanais. 6 horas por dia? Bem menos que as 8 padrão. Sim, mas sempre tem o mas no direito, né? Essa jornada de 6 horas pode ser elastecida, pode ser aumentada se houver uma negociação coletiva, um acordo ou convenção estabelecendo outra jornada, como 8 horas, por exemplo. O TST tem súmula sobre isso, detalhando quando se aplica ou não. Entendi. Então, regra geral é 6 horas, mas a negociação coletiva pode mudar isso. Além desses turnos, tem categorias profissionais que têm regras de jornada completamente diferentes, específicas para elas? Com certeza. A legislação reconhece que algumas atividades têm particularidades que exigem regras próprias de duração do trabalho. São as chamadas jornadas especiais. Pode dar alguns exemplos? Quais são as mais conhecidas? Claro, temos várias. Bancários, por exemplo, têm uma jornada geral de 6 horas diárias e 30 semanais. Está lá no artigo 224 da CLT. Jornalistas profissionais, a regra geral é de 5 horas diárias. Telefonistas também têm jornada reduzida. 6 horas por dia, 36 por semana. Nossa, bastante diferença. Sim. Médicos também têm regras específicas, previstas numa lei própria de 1961. Advogados empregados, regidos pelo Estatuto da OAB, têm jornada de 4 horas diárias ou 20 semanais, salvo acordo ou convenção ou dedicação exclusiva. Aeronautas, pilotos, comissários têm uma lei inteira só para eles, que regula a jornada de forma bem detalhada por causa da segurança de voo. Uau, é muita especificidade. Muita. E tem outras, motoristas profissionais, professores. A dica é sempre verificar se existe uma lei específica ou uma norma coletiva, acordo ou convenção, que estabeleça regras diferentes para aquela categoria profissional. A regra geral de 844 nem sempre se aplica. Ótima dica. Bom, voltando para a regra geral e suas adaptações. Falamos que ela pode ser flexibilizada. Quais são as formas mais comuns de fazer isso na prática, além da negociação coletiva? Bem, as ferramentas mais usadas são: primeiro, as horas extras. Se o empregado trabalha além da sua jornada normal, seja ela de 8 horas ou outra, essas horas a mais são consideradas extras. A lei limita a, no máximo, 2 horas extras por dia, e elas devem ser pagas com um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Isso precisa estar previsto em acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Certo, as famosas horas extras a 50%. Ou mais se a convenção mandar. Exato, o mínimo é 50%, mas a negociação pode prever um percentual maior. Outra forma muito comum é o banco de horas. Ah, o banco de horas. Esse confunde um pouco. Como funciona? O banco de horas permite que as horas extras trabalhadas em um dia sejam compensadas com folgas ou redução da jornada em outro dia, sem o pagamento do adicional de 50%. É uma troca de horas, basicamente. E como isso é implementado? Precisa de sindicato? Depende. A reforma trabalhista trouxe uma novidade aqui. Agora, o banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito entre empregado e empregador. Nesse caso, a compensação das horas tem que ocorrer no prazo máximo de 6 meses. 6 meses no acordo individual. Isso. Se o banco de horas for estabelecido por negociação coletiva, aí o prazo para compensar pode ser maior, de até 1 ano. É uma ferramenta de flexibilidade importante, mas precisa ser bem gerenciada para não virar bagunça. Com certeza. E a jornada 12 por 36? Você já mencionou, mas como ela se encaixa nisso? A jornada 12 por 36 é aquela em que a pessoa trabalha por 12 horas seguidas e depois tem 36 horas seguidas de descanso. É um regime bem específico, muito usado em hospitais, segurança, portaria. E pode ser por acordo individual também. Sim, desde a reforma de 2017, a jornada 12 por 36 pode ser estabelecida por acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Antes, a jurisprudência era mais restritiva, exigia a negociação coletiva. O artigo 59A da CLT agora prevê isso expressamente. Quem trabalha 12 por 36, aliás, já tem os intervalos intra- e interjornada e o descanso semanal remunerado considerados como quitados dentro desse esquema. Interessante essa presunção de quitação. E a compensação de jornada simples, aquela dentro da semana? Também existe. É o chamado acordo de compensação semanal. A pessoa trabalha mais horas em um dia para folgar ao trabalhar menos em outro, geralmente no sábado. Por exemplo, trabalha 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta para não trabalhar no sábado, completando as 44 horas semanais. Isso também pode ser ajustado por acordo individual ou coletivo, dependendo do caso. O TST tem a súmula 85, que trata bastante disso. E o teletrabalho, o home office? Como fica a jornada nesse caso? Já falamos que pode não ter controle. O teletrabalho ganhou muito destaque, né? A regra geral prevista no artigo 62, inciso 3 da CLT, é que os empregados em regime de teletrabalho, que prestam serviços por produção ou tarefa, não estão sujeitos ao controle de jornada. Ou seja, para esses não se aplicam os limites de 8 horas, 44 horas, nem o direito a horas extras. Exatamente. Se não há controle de horário pelo empregador, se o foco é na entrega, na tarefa, a lei exclui do regime de duração do trabalho. Mas atenção, se a empresa, mesmo no teletrabalho, implementar mecanismos de controle de horário, login e logout em sistema, exigência de estar online em horários específicos e etc., aí a situação muda. E o empregado pode ter direito a horas extras, sim. Tem que analisar caso a caso. Entendi. A ausência de controle é a chave para essa exceção. Voltando àquela ideia do tempo à disposição, o que mais entra nessa conta além do trabalho ativo e da espera por ordens? A troca de uniforme a gente já falou. Sim, a jurisprudência, consolidada na súmula 366 do TST, também considera tempo à disposição o período que excede os 5 minutos antes e depois da jornada normal registrado no ponto, se não houver acordo de flexibilização. Coisas como lanche, higiene pessoal dentro desse limite de tolerância não contam, mas o tempo para a troca de uniforme obrigatória na empresa, como eu disse, costuma ser considerado sim. E o tempo de deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa? Aquelas famosas horas in itinere. Essa foi uma mudança grande da reforma trabalhista. Antes, se o local de trabalho fosse de difícil acesso e não servido por transporte público regular e a empresa fornecesse o transporte, esse tempo de deslocamento contava como jornada. A reforma, lá no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, mudou isso. E como ficou? A regra agora é que o tempo de deslocamento residência-trabalho-residência por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não é computado na jornada de trabalho e não é considerado tempo à disposição. Então, via de regra, não conta mais. Via de regra, não. A exceção seria se houvesse uma previsão expressa em acordo ou convenção coletiva dizendo que esse tempo deve ser pago ou computado. Mas a lei, por si só, não manda mais computar. Mudança significativa mesmo. Agora, trabalhar direto, sem parar, não pode, né? Quais são os intervalos obrigatórios que a lei exige? As pausas. Não pode e não deve. É fundamental para a saúde e segurança. Temos basicamente 3 tipos principais de intervalos obrigatórios. Quais são? Primeiro, o intervalo intrajornada. É aquele para descanso e alimentação durante a própria jornada de trabalho. A regra está no artigo 71 da CLT. E como funciona? Se a jornada de trabalho excede 6 horas diárias, o intervalo tem que ser de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas, salvo acordo escrito ou norma coletiva que pode reduzir para 30 minutos, no caso de algumas categorias como motoristas e cobradores. Para jornadas que duram entre 4 e 6 horas, o intervalo obrigatório é de 15 minutos. E se a empresa não der esse intervalo corretamente? Se der só 20 minutos quando era para ser 1 hora? Aí temos uma consequência importante, definida pela súmula 437 do TST e agora também prevista na CLT após a reforma. Se o intervalo mínimo não for concedido ou for concedido parcialmente, o empregador tem que pagar apenas o período suprimido como hora extra, com um adicional de 50%. Antes da reforma, pagava-se a hora cheia. A natureza dessa verba agora é indenizatória, não reflete mais em outras parcelas. Entendi a mudança.
paga o tempo que faltou, com 50%, e é indenizatório. Qual o segundo intervalo? É o intervalo interjornada, ou entre jornadas. Está lá no artigo 66 da CLT. Ele garante um descanso mínimo de 11 horas consecutivas entre o fim de uma jornada diária de trabalho e o início da jornada do dia seguinte. 11 horas entre um dia e outro. Essencial para o descanso, né? Fundamental. É o tempo para o trabalhador se recuperar, dormir, ter um mínimo de vida pessoal. Se esse intervalo de 11 horas for desrespeitado, as horas que foram roubadas desse descanso também devem ser pagas como horas extras, com um adicional de 50%. E o terceiro? É o descanso semanal remunerado, o DSR. É um direito garantido pela Constituição e pela Lei 605 de 1949. Garante um descanso de, no mínimo, 24 horas consecutivas por semana, que deve coincidir preferencialmente com o domingo. O famoso descanso do domingo. Preferencialmente, né? Em algumas atividades, como comércio, serviços essenciais, o trabalho aos domingos é permitido, mas aí a folga tem que ser compensada em outro dia da semana. E existe uma escala para garantir que de tempos em tempos a folga caia no domingo. Esse dia de descanso é remunerado, ou seja, o trabalhador recebe por ele como se tivesse trabalhado. Certo. Intrajornada, interjornada e DSR são os pilares do descanso. E como as empresas controlam isso tudo? Entrada, saída, pausas, horas extras. O controle da jornada é obrigatório para os estabelecimentos que têm mais de 20 empregados. Antes da Lei da Liberdade Econômica eram 10, agora são 20. Isso está no artigo 74 da CLT. Mais de 20 empregados têm que ter controle. E como pode ser feito esse controle? Pode ser feito de 3 formas. Manual, que é aquele livro-ponto onde o empregado anota os horários à mão. Mecânico, que é o relógio de ponto cartográfico, que carimba o cartão. Ou eletrônico, que é o mais comum hoje em dia. O ponto eletrônico. Exato. E o ponto eletrônico tem regras específicas definidas em portarias do antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria Especial. A mais conhecida é a que instituiu o REP, o Registrador Eletrônico de Ponto, que não permite alterações nos registros e emite um comprovante para o trabalhador. Existem também sistemas alternativos de controle eletrônico. O importante é que o sistema seja fidedigno e permita ao empregado conferir seus horários. E esse registro de ponto é a prova principal, né? Tanto para o empregado quanto para a empresa. Exatamente. É a prova documental do cumprimento ou descumprimento da jornada, dos intervalos, das horas extras. Se a empresa tem mais de 20 empregados e não apresenta os controles de ponto na justiça, ou apresenta controles que não são válidos, por exemplo, com horários britânicos sempre iguais, a jornada alegada pelo trabalhador pode ser considerada verdadeira. É o que diz a súmula 338 do TST. Entendi. Mas você mencionou antes que tem gente que está fora desse controle de jornada. Quem são essas exceções? O artigo 62 da CLT, né? Isso, o famoso artigo 62 da CLT. Ele lista 3 grupos de trabalhadores que são excluídos do regime de controle de jornada e, consequentemente, não têm direito a horas extras. Quem são eles? O primeiro grupo são os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Pensa num vendedor externo, num representante comercial que organiza a própria agenda. Se a empresa não tem como controlar o horário dele na prática, ele se encaixa aqui. Mas se houver controle, mesmo externo, por GPS, roteiro obrigatório com horários, aí ele não se encaixa mais na exceção. Certo. Atividade externa sem possibilidade de controle. O segundo. O segundo grupo são os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão. E aqui entram também os diretores e chefes de departamento ou filial. Para se enquadrar aqui, não basta o nome do cargo. Precisa ter poderes de mando e gestão relevantes, tipo admitir, demitir, aplicar penalidades, tomar decisões importantes pela empresa. E, além disso, precisa receber uma gratificação de função de, no mínimo, 40% do valor do salário efetivo. Ah, tem o requisito da gratificação de 40%. Sim, ou um padrão salarial mais elevado que o diferencia dos demais empregados. É o chamado cargo de confiança. Se preencher esses requisitos, poderes plus remuneração diferenciada, ele também não tem controle de jornada nem horas extras. E o terceiro grupo? É aquele que a gente já comentou,
Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviços por produção ou tarefa. Se o contrato é focado na entrega e não no tempo conectado, eles também entram na exceção do artigo 62. Perfeito, ficou claro quem são as exceções. Agora, e se a pessoa não quer ou não pode trabalhar as 44 horas semanais? Existe uma opção de jornada mais curta? Existe sim. É o regime de tempo parcial, que também foi alterado pela reforma trabalhista e está previsto no artigo 58A da CLT. E como funciona o tempo parcial? Agora, ele pode ser de duas modalidades. A primeira é uma jornada de até 30 horas semanais, sem a possibilidade de fazer horas extras. A segunda modalidade é uma jornada de até 26 horas semanais, e nesse caso, é permitido fazer até 6 horas extras por semana, que devem ser pagas com um adicional de 50% ou compensadas. Entendi. Até 30 horas sem extras ou até 26 horas com possibilidade de até 6 extras. E o salário? O salário, nesse regime, é pago de forma proporcional à jornada cumprida, tendo como base o salário de quem cumpre a jornada integral na mesma função. As férias também foram equiparadas, agora são de 30 dias como na jornada normal, antes eram proporcionais. Bom saber dessa opção. Falamos bastante de horas extras. Vale reforçar, o pagamento delas impacta em outras verbas trabalhistas, né? Com certeza. Isso é muito importante. As horas extras habituais, ou seja, aquelas pagas com frequência, integram o salário do empregado para todos os efeitos legais. O valor pago a título de hora extra, a hora normal mais o adicional, reflete no cálculo de outras verbas. Como quais, por exemplo? Reflete no cálculo do descanso semanal remunerado, nas férias acrescidas do terço constitucional, no 13º, no aviso prévio indenizado e também nos depósitos do FGTS e na multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. É um efeito cascata relevante, então. Não é só pagar a hora extra isolada. De jeito nenhum. O cálculo trabalhista precisa considerar todos esses reflexos. É um custo adicional importante para a empresa e um direito significativo para o empregado. Você mencionou antes a compensação de jornada e o banco de horas. Pode só diferenciar rapidinho de novo? Às vezes confunde. Claro. A compensação de jornada simples ou semanal geralmente acontece dentro da mesma semana. Aquela história de trabalhar mais de segunda a sexta para folgar no sábado. A compensação é mais imediata. Certo. E o banco de horas? O banco de horas permite acumular um crédito ou débito de horas por um período maior. As horas extras não são pagas nem compensadas na mesma semana, elas vão para um banco. Se o acordo for individual, esse banco tem que ser zerado a cada 6 meses. Se for coletivo, o prazo é de até 1 ano. É uma gestão de horas a médio ou longo prazo. Ambos precisam de acordo formalizado, individual, escrito ou coletivo, e um controle claro das horas acumuladas e compensadas. A súmula 85 do TST traz regras importantes sobre a validade desses regimes. Entendido. E além daqueles intervalos gerais, intra, inter, DSR, existem pausas específicas para certas atividades ou condições de trabalho? Sim, existem. A legislação e as normas regulamentadoras NRs de segurança e saúde prevêem intervalos específicos para algumas situações. Pode citar exemplos? Por exemplo, motoristas profissionais de transporte de cargas ou passageiros têm regras bem detalhadas na Lei 13.103 de 2015 sobre tempo máximo de direção contínua, tempos mínimos de descanso a cada período de direção, além dos intervalos intra- e interjornada. É bem complexo. Imagino pela responsabilidade e desgaste. Exato. Outro exemplo são os trabalhadores que atuam em ambientes artificialmente frios, como em câmaras frigoríficas. A NR36 prevê pausas para recuperação térmica, além do intervalo normal. Quem trabalha com digitação constante também pode ter direito a pausas curtas, conforme a NR17. São proteções adicionais para atividades mais desgastantes ou com riscos específicos. Importante conhecer essas pausas específicas também. E a jornada em contratos de trabalho um pouco diferentes, como aprendiz, doméstico, trabalhador rural, tem regras próprias. Sim, cada um tem suas particularidades, embora muitas vezes sigam a lógica geral. Como é para o aprendiz? O contrato de aprendizagem, regido pela Lei 10.097 de 2000, tem uma jornada especial. Geralmente não pode exceder 6 horas diárias. Pode chegar a 8 horas se o aprendiz já tiver completado o ensino fundamental.
Mas nesse caso, as horas extras são proibidas e as horas destinadas à teoria têm que estar incluídas nessa jornada. E os empregados domésticos? Mudou bastante, né? Mudou muito com a Lei Complementar 150 de 2015, a PEC das domésticas. A jornada padrão passou a ser a mesma dos demais trabalhadores urbanos, 8 horas diárias e 44 semanais. Eles também passaram a ter direito a horas extras, adicional noturno e até a possibilidade de regime de tempo parcial e banco de horas, esse último só por acordo escrito. E o trabalhador rural? O trabalhador rural tem uma lei própria, a Lei 5.889 de 1973. A regra geral de jornada também é de 8 horas diárias e 44 semanais, mas a lei traz algumas especificidades, como regras para o trabalho noturno rural, que tem horário e adicional diferentes do urbano, e para os intervalos em atividades específicas do campo. Certo. Então, mesmo nesses contratos, a base de 8,44 costuma ser o padrão, mas com ajustes. E o que acontece se um empregador simplesmente ignora todas essas regras, não controla a jornada, exige trabalho excessivo, não paga hora extra, não dá intervalo? Quais as consequências? As consequências podem ser bem sérias para o empregador. A primeira e mais óbvia é o passivo trabalhista. O empregado pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, cobrando todas as horas extras não pagas, com os adicionais devidos e todos aqueles reflexos que comentamos, em DSR, férias, 13º, FGTS. O que mais? Além do pagamento, a empresa pode ser multada pela fiscalização do trabalho, auditores fiscais do Ministério da Economia. Essas multas administrativas podem ser pesadas. E em casos mais graves, onde o descumprimento é reiterado e prejudicial, o empregado pode até pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Rescisão indireta, o que é isso? Como se fosse uma justa causa aplicada pelo empregado contra o empregador. O artigo 483 da CLT lista as hipóteses. E uma delas é quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato, o que inclui pagar salários e respeitar a jornada. Se a falta for grave o suficiente, o empregado pode considerar o contrato rompido e ter direito a receber todas as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa. Entendi. É uma ferramenta forte para o empregado. Sim, e dependendo da situação, se o excesso de jornada causar um dano concreto à saúde, à segurança ou à dignidade do trabalhador, como no caso de burnout ou acidentes, pode haver também condenação por danos morais. Fica claro que não vale a pena descumprir as regras. E os tribunais, especialmente o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, têm um papel grande em como essas regras são aplicadas na prática, certo? Com as súmulas e OJs. Fundamental. O TST tem a função de uniformizar a interpretação da legislação trabalhista no país. As súmulas e orientações jurisprudenciais, OJs, que ele dita são importantíssimas porque consolidam o entendimento sobre temas controversos e servem de guia para as decisões dos juízes e tribunais regionais. Já citamos algumas hoje, né? Sim, falamos da súmula 437 sobre o intervalo intrajornada, da súmula 85 sobre compensação de jornada, da súmula 338 sobre a prova da jornada quando não há controle de ponto e da súmula 366 sobre os minutos residuais e tempo à disposição como troca de uniforme. Tem muitas outras que tratam de aspectos específicos da jornada. É essencial conhecer a jurisprudência do TST para entender o tema a fundo. Com certeza. E a reforma trabalhista de 2017, a Lei 13.467. A gente foi pincelando os impactos dela ao longo da conversa, mas vale um resumo. O que ela mudou de mais significativo na questão da jornada? Ela trouxe, sem dúvida, mudanças bem relevantes na dinâmica da jornada. Primeiro, validou expressamente a possibilidade de acordo individual escrito para o regime de compensação na modalidade de banco de horas, com prazo de 6 meses, e para a jornada 12 por 36. Isso deu mais autonomia para a negociação direta entre empregado e empregador nesses pontos. Que mais? Como já falamos, restringiu bastante as horas in itinere, o tempo de deslocamento, que deixou de ser regra geral computado na jornada. Regulamentou o teletrabalho, estabelecendo como regra geral a ausência de controle de jornada para quem trabalha por produção ou tarefa nesse regime. E aquela história do negociado sobre o legislado? Exato. A reforma reforçou o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado para alguns temas específicos listados na lei, incluindo aspectos da jornada de trabalho como o pacto quanto à jornada, banco de horas anual e modalidade de registro. Mas, claro, sempre respeitando os limites e direitos previstos na Constituição Federal, que não podem ser suprimidos pela negociação.
Deu mais flexibilidade, mas também gerou muita discussão sobre os limites dessa negociação e a proteção do trabalhador. Muita discussão. É um campo ainda em construção e com muitas interpretações na justiça. Tem outras duas situações que às vezes aparecem: sobreaviso e prontidão. O que são? São regimes em que o empregado não está exatamente trabalhando, mas precisa ficar disponível para a empresa caso seja chamado. A diferença está onde ele aguarda. Como assim? No regime de sobreaviso, o empregado fica em casa ou em outro local, mas aguardando a qualquer momento um chamado para o serviço. Ele tem uma restrição na sua liberdade de locomoção, não pode se desligar totalmente. Nesse caso, as horas de sobreaviso são pagas com um adicional de 1/3 do valor da hora normal. A súmula 428 do TST detalha isso. Inclusive, o uso de celular ou bip por si só não caracteriza o sobreaviso. Precisa ter a escala e a restrição. E a prontidão? Na prontidão, o empregado fica aguardando ordens dentro das dependências da empresa, num local específico para isso. Como ele está mais restrito ainda, as horas de prontidão são pagas com um adicional maior, 2/3 do valor da hora normal. Ambos os regimes têm limites de horas em escala e são mais comuns em categorias como ferroviários e eletricitários. Entendi a diferença. Sobreaviso em casa, ou local de escolha, prontidão na empresa. E o trabalho noturno tem tratamento diferente? Tem sim, e é bem importante. O trabalho realizado no período noturno é considerado mais desgastante pela lei, por inverter o relógio biológico. Por isso tem regras especiais no artigo 73 da CLT. Quais são? Primeiro, o horário noturno urbano é considerado aquele trabalhado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Para o trabalhador rural é diferente, geralmente das 21 horas às 5 horas na lavoura e das 20 horas às 4 horas na pecuária. E o que muda para quem trabalha nesse horário? Duas coisas principais. Primeira, o adicional noturno. O trabalho noturno tem que ser pago com um adicional de no mínimo 20% sobre o valor da hora diurna. A convenção coletiva pode prever um percentual maior. Segunda, a hora noturna reduzida ou hora ficta noturna. Hora reduzida, como assim? Para fins de cálculo da jornada, cada hora trabalhada no período noturno não é computada como 60 minutos, mas sim como 52 minutos e 30 segundos. Na prática, isso significa que 7 horas no relógio, durante a noite, equivalem a 8 horas de jornada normal para efeito de pagamento e limite de jornada. É uma forma de compensar o maior desgaste. Interessante essa hora ficta. Bom, a gente falou muito de negociação coletiva, acordos, convenções. Qual o papel dos sindicatos nisso tudo? Eles são importantes para definir a jornada? Cruciais. Os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais têm um papel fundamental na negociação das condições de trabalho. E a jornada é um dos temas centrais. São eles que negociam as convenções coletivas, que valem para toda a categoria naquela base territorial. E os acordos coletivos que valem para os empregados de uma ou mais empresas específicas. E o que eles podem negociar sobre jornada? Podem negociar escalas de trabalho específicas, como a 12/36, antes mesmo da previsão legal, expressa para o acordo individual. Podem estabelecer bancos de horas anuais, podem fixar adicionais de horas extras ou noturnos superiores aos da lei, podem criar regras para jornadas especiais em certas funções, podem ajustar intervalos. Enfim, eles buscam adaptar as regras gerais da lei à realidade daquela categoria ou empresa, geralmente buscando condições mais favoráveis ou, no mínimo, adequadas, sempre de olho na proteção da saúde e segurança. Então, conhecer a norma coletiva da categoria é tão importante quanto conhecer a lei. Exatamente. Muitas vezes a regra que vale na prática está na convenção ou no acordo coletivo. E para quem é servidor público, as regras da CLT se aplicam? Em regra, não. Servidores públicos estatutários, aqueles concursados que têm um regime jurídico próprio definido por lei, federal, estadual ou municipal, não seguem a CLT diretamente. Eles têm um estatuto próprio. Mas a Constituição não garante nada para eles sobre jornada? Garante sim. O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, estende aos servidores públicos alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, incluindo o inciso 13 do artigo 7º, que fala da duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Então, esse limite geral vale. Mas as regras específicas sobre controle de ponto, horas extras, adicional noturno, etc., podem variar bastante dependendo do estatuto de cada ente da federação.
tem que consultar a legislação específica do servidor. Certo. É outro universo jurídico, digamos assim. E pensando de forma mais ampla, por que é tão importante ter limites de jornada, intervalos, descanso? Qual o impacto disso na saúde e segurança? É uma questão central de saúde pública e segurança no trabalho. Limitar a jornada não é um capricho, é uma necessidade biológica e social. Jornadas excessivas, falta de pausas adequadas, ausência de descanso entre um dia e outro, tudo isso aumenta drasticamente o risco de acidente de trabalho. Além de acidentes. Além de acidentes, aumenta a incidência de doenças ocupacionais, tanto físicas, Ler-Dort por esforço repetitivo, problemas de coluna, quanto mentais. O estresse crônico relacionado ao trabalho excessivo é um gatilho para ansiedade, depressão e, claro, a síndrome de burnout, que hoje é reconhecida como doença ocupacional pela OMS. O esgotamento profissional. Exatamente. Respeitar os limites de jornada e os descansos é fundamental para garantir um meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado, como determina o artigo 225 da Constituição. É proteger a integridade física e psíquica do trabalhador. Faz todo sentido. E a tecnologia? Ela influencia como a jornada é gerenciada hoje? Influencia demais. Por um lado, a tecnologia facilitou muito o controle da jornada, com o ponto eletrônico, aplicativos de celular, sistemas online que registram a atividade. Isso pode trazer mais precisão e transparência. Mas tem um outro lado, né? Tem. A tecnologia também traz desafios. A facilidade de estar conectado o tempo todo pode borrar a linha entre tempo de trabalho e tempo de descanso, especialmente no home office. Surge a questão do direito à desconexão. Além disso, o controle eletrônico levanta questões sobre privacidade e proteção de dados dos trabalhadores, que precisam ser observadas à luz da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei e a jurisprudência estão tentando encontrar um equilíbrio entre a necessidade de controle e a proteção dos direitos fundamentais do trabalhador nesse novo cenário. É um equilíbrio delicado mesmo. Para a gente ir finalizando nosso papo, que foi super completo, eu queria levantar mais duas reflexões rápidas. Primeiro, a questão da jornada e a igualdade de gênero. Muitas vezes a jornada de trabalho formal não reflete a jornada total, especialmente para as mulheres, né? Sem dúvida. Existe a chamada dupla jornada ou até tripla jornada feminina, que soma o trabalho remunerado com o trabalho não remunerado de cuidados com a casa, filhos, idosos. Isso gera uma sobrecarga imensa e impacta a saúde, a carreira e a participação social das mulheres. Discutir jornadas de trabalho também passa por pensar em políticas que distribuam melhor essas responsabilidades e permitam uma conciliação mais justa entre trabalho e vida pessoal para todos. E a outra reflexão é sobre como o Brasil se compara a outros países em termos de jornada. Nossas 44 horas semanais são muito. Pouco? Comparativamente, a jornada legal máxima no Brasil ainda é relativamente alta. Muitos países desenvolvidos, especialmente na Europa, têm jornadas legais ou praticadas que ficam abaixo das 40 horas semanais, algumas em torno de 35 horas. Existe um debate global sobre a redução da jornada como forma de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de vida, gerar mais empregos e até reduzir o impacto ambiental. É uma discussão complexa, com muitos fatores econômicos e sociais envolvidos, mas que está na pauta. Interessante. Dá pano pra manga essa discussão. Com certeza. Ufa, que análise completa. Percorremos um longo caminho hoje. Começamos lá no conceito básico de tempo à disposição, passamos pelos limites constitucionais e legais de 8 horas diárias e 44 semanais. Vimos as inúmeras exceções de regimes especiais, como o turno ininterrupto, as jornadas de categorias específicas, o regime 12x36, o banco de horas, a jornada parcial, o teletrabalho. Falamos da importância vital dos intervalos, o intra e o interjornada, o DSR. Detalhamos as regras de controle de ponto e quem está fora desse controle, lá no artigo 62. Abordamos as consequências do descumprimento, o papel fundamental da negociação coletiva e da jurisprudência do TST para dar sentido a tudo isso, sem esquecer o impacto grande da reforma trabalhista de 2017. E ainda falamos de sobreaviso, prontidão, trabalho noturno, servidores públicos, saúde e segurança, tecnologia.
Realmente um panorama bem abrangente. Foi denso, mas esperamos que tenha ajudado a organizar as ideias sobre esse tema tão presente na vida de todos. Fica muito claro que conhecer essas regras é essencial, não só para quem está estudando para concursos ou para a OAB, mas para qualquer cidadão, para garantir relações de trabalho mais justas, equilibradas e, principalmente, que preservem o que a gente tem de mais importante, nossa saúde e nosso tempo. Exatamente. É um conhecimento que empodera tanto o trabalhador quanto o empregador a agirem corretamente. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento. Eu que agradeço o convite. Foi um ótimo papo. E muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui no Concurseja. Esperamos que esta análise detalhada sobre jornada de trabalho tenha sido útil nos seus estudos. Não deixem de conferir as próximas aulas e os outros cursos disponíveis aqui no canal Concurseja. Até a próxima!